Quem entrou e participou da rede através da internet, com tudo aquilo fotografado em quase que no mesmo horário, está entendendo que nós estamos vivendo um momento muito importante da história brasileira. Ninguém pode reduzir isso a um movimento que teve agressões ali na rua, a um movimento que seja de uma corrente partidária ou de um partido. Este movimento é diferente. E os políticos, nós políticos, precisamos nos antenar. Precisamos acordar um pouco. Esta casa não passou pelos mesmos problemas que a Assembleia Legislativa. Nós tivemos aqui no final do ano passado problemas com os manifestantes que vieram aqui. Tivemos problemas em não ouvir, não atender a diversas manifestações que aconteceram aqui dentro. Ou seja, nós precisamos nos reorganizar em relação à nossa função parlamentar. O que está sendo questionado em primeiro lugar, nesse momento, lamentavelmente está sendo questionado porque é culpa exatamente dos partidos políticos que, com o passar do tempo, enganaram a população, aos partidos políticos que, eleitos com uma proposta, mudaram a sua posição posteriormente. A eles nós devemos hoje essa angústia e essa completo descrédito na democracia representativa. Isso é muito perigoso, isso é muito grave. Nós acharmos que a democracia representativa não terá mais caminho é um grande risco para a democracia de qualquer país. E nós estamos vendo esse problema acontecer não só aqui no Brasil, não só aqui no Rio de Janeiro, nós estamos vendo isso na Espanha, nós vimos isso em outros países da Europa, vimos isso até nos Estados Unidos. Ou seja, nós precisamos reentender, reavaliar. Precisamos sair do nosso cantinho, achar que conseguimos um número X de votos, nos reelegemos. E eu estou falando daqueles que se reelegeram, daqueles que se elegeram pela primeira vez. Nossa atividade parlamentar está sendo posta em xeque nesse momento. Lá fora, as pessoas não acreditam, não querem acreditar em nada, nenhum tipo de representação formal. Nós precisamos entender isso. Eu não concordo com alguns jornalistas que hoje diziam que os políticos estão perplexos. Não perplexos, não. Ou alguém achou que devia ser diferente. O que nós vimos ontem no Congresso Nacional, aquilo ali foi claro. O povo subiu no telhado do Congresso Nacional. O povo manifestou seu completo repúdio àquilo que o Congresso Nacional tem feito, num ato que foi ali apresentado. O que aconteceu ontem aqui no Rio de Janeiro precisa ser ainda está muito fresco. Nós precisamos reavaliar. Algumas posições precisam ser entendidas. Por que será que a polícia, ontem, que estava postada, segundo o próprio presidente da Assembleia Legislativa disse aqui no rádio hoje pela manhã, a polícia do 5º Batalhão da PM estava postada nas escadarias da Câmara, com um número insuficiente de soldados. E, de repente, a polícia, num ato estranho, fugiu para dentro da Assembleia Legislativa. É preciso que isso seja analisado. É preciso ser analisado de onde saíram os tiros com balas comuns, não com bala de borracha. A mesma postura, um dia antes, a mesma polícia não teve no Maracanã, onde as pessoas sentadas no chão e a polícia, o batalhão de choque, partiu para a agressão, jogando bombas, inclusive, dentro da Quinta da Boa Vista. Então, isso tudo precisa ser analisado. E nós precisamos que as autoridades do Rio de Janeiro, responsáveis pelo poder executivo, apareçam para explicar suas posições. Tanto o governador, que diz que não quer falar mais sobre o assunto, como o prefeito precisam se posicionar em relação ao que aconteceu nesta cidade no dia de ontem. E um fato que me chamou muito a atenção hoje, e em algum momento o vereador César Maia já havia falado isso aqui anteriormente, no início do ano,
eu queria lembrar que nós não podemos viver com a fantasia na nossa cabeça. Nós vimos na última eleição, nas últimas eleições para prefeito e para vereadores, na cidade do Rio de Janeiro, nós vimos o altíssimo índice de cidadãos que não foram votar, principalmente na eleição proporcional. Quem viu os números da Zona Sul do Rio de Janeiro, da Zona Oeste do Rio de Janeiro, viram claramente que muitas pessoas não foram votar. E dessa vez não foi o feriado armado da outra vez. Dessa vez as pessoas resolveram não ir votar. E esses jovens que estão hoje na rua, hoje a gente tem a informação, e isso foi dada pela própria presidente do Tribunal Regional Eleitoral, a desembargadora Letícia Sardas, um fato que é muito, muito preocupante para aqueles que acham que a democracia representativa ainda é importante. O Tribunal Superior Eleitoral tem feito uma campanha, e fez essa campanha no passado, para que os jovens tirem o seu título eleitoral antes dos 18 anos. Então esse grupo de jovens, segundo dados apresentados hoje pela presidente do TRE, temos aqui no estado do Rio de Janeiro 400 mil jovens nessas condições, que estão em condições de tirar o seu título eleitoral. Pois vejam, qual é o resultado aqui? No Brasil, a média de estados brasileiros, de adolescentes que tiraram o seu título eleitoral antes dos 18 anos, é de 39%. Ou seja, de cada 100 jovens que poderiam ter o seu título de eleitor já, apenas 39 retiraram. Enquanto que no estado do Rio de Janeiro, esse número é absolutamente inaceitável, 16% apenas. Ou seja, de cada 100 jovens do estado do Rio de Janeiro, apenas 16 foram buscar o seu título de eleitor antes da idade obrigatória. Isso é um fato muito claro, muito perigoso, e que nós precisamos, todos nós, parlamentares, partidos políticos, precisamos parar para analisar o que está acontecendo. Quando nós não damos respostas aos pleitos da população, quando nós somos xingados aqui em cima, na Casa Legislativa, quando lá fora tem briga no bar da esquina, envolvendo os parlamentares da casa, quando nós somos achincalhados constantemente pela opinião pública e não queremos saber por que isso aconteceu, não reavaliamos as nossas posições, não ouvimos aqueles que têm a voz importante, quando votamos projetos que são de completa falta de interesse para a população, quando nós nos enfiamos aqui no nosso doméstico, quando queremos apenas discutir as medalhas que queremos dar, apenas os títulos de cidadão que queremos dar, esquecemos de discutir as políticas públicas necessárias, quando ouvimos aqui as pessoas do Executivo dizer para nós que vai tudo muito bem na educação, que vai tudo muito bem na saúde, que o transporte do Rio de Janeiro está saindo do buraco, nós estamos vendo que estamos sendo enganados pelas pessoas do Executivo, estamos nos enganando no Legislativo. Eu acho que o que aconteceu ontem é mais um momento de alerta para as pessoas que moram nesse país, que moram nesse estado, que moram nessa cidade. Nós, parlamentares, todos, precisamos rever o que está acontecendo. Precisamos ter a humildade de ouvir o que a rua está dizendo para nós, independente de não aceitarmos, evidentemente, a destruição de patrimônio público ou privado, não aceitarmos a maneira como a polícia se portou inicialmente, mas não podemos achar que isso está acontecendo lá fora. Isso está acontecendo na vida da gente. Nós corremos o risco, daqui a pouco, dentro de muito pouco tempo, se já não aconteceu agora, de não estarmos aqui representando mais ninguém, apesar de termos tido os votos. E isso tem que se entender, que a cada 4 anos, esses parlamentos são renovados, são reavaliados. E o que aconteceu ontem foi uma grande prova da população do Rio de Janeiro que nós, parlamentares, não estamos no caminho certo. Muito obrigado.